nossa entrevista hoje fala sobre dicas do microempreendedor para vender mais no fim do ano. Segundo o levantamento recente no Ministério da Fazenda, o Brasil possui 15.700.000 microempreendedores e microempreendedoras individuais com CNPJ ativo. Para esse grupo de empreendedores, que ganha cada vez mais força no país, uma das principais oportunidades de alavancar os negócios é a chegada do fim do ano, já que os consumidores e consumidoras são naturalmente impulsionados pelo aumento do consumo sazonal. E para aproveitar esse momento, um dos segredos é investir em campanhas de marketing digital. Para falar sobre esse assunto e outros que permeiam, essas técnicas de venda, nós vamos conversar agora com Renato Caetano, sócio da SegSmart, uma empresa que visa a otimizar os processos de venda de produtos e serviços no Natal. Nós damos aqui as nossas boas-vindas e também uma excelente semana, e agradecendo aí por ter atendido o convite para a nossa entrevista. Renato Caetano, bem-vindo, bom dia. Como é que vocês estão? Prazer imenso falar com a Rios FM, nesse terceiro horário, uma rádio repleta de notícias. Fiquei aqui ouvindo um pouco mais. E realmente, uma das principais coisas que nós temos que pensar é a atualização. É algo que vocês fazem com excelência. Muito prazer e obrigado. E um grande abraço aí a toda a população amazonense, a todos os manauaras que nos escutam nesse momento. O Renato, muito obrigada também, Obrigada mesmo. Nossa, a gente ficou até lisonjeado. Mas é bom, começar a entrevista realmente nesse tom, porque para ter esse momento da venda é emoção, é sentimento, é atenção, é respeito puro, não é, Renato? Porque vender... Exato. Não é só vender, não. Tem tanta coisa entremeada nisso aí, não tem? Tem demais. Eu digo que a venda em si, ela é você ajudar o seu cliente a tomar a melhor decisão em relação à compra. E uma informação que você disse, muito pertinente: a quantidade de empresas de CNPJs ativos que nós possuímos hoje no Brasil é fantástico. E quando eu falo exclusivamente do estado da Amazonas, eu posso falar de Manaus, e posso falar, por exemplo, a quantidade de empresas que nós temos aí na sua cidade é incrível. Estamos falando de uma média de 170.000 CNPJs ativos, para uma população aproximadamente de 2 milhões de habitantes. Então, quando nós pensamos como que eu, microempreendedor, posso alavancar as minhas vendas, principalmente nesse final de ano, onde nós temos alguns períodos de sazonalidade. É incrível quando você começa literalmente a mergulhar nas oportunidades que o marketing digital ele nos traz. E não é necessário que você seja um especialista em marketing digital para iniciar os seus primeiros passos nesse mundo tão novo e nesse mar de oportunidade que todos nós temos. Certo. E antes da gente arrancar esse segredo aí do Renato, a gente quer saber, Renato, como a SegSmart surgiu e qual foi a inspiração por trás da criação da empresa, hein? Perfeito. Bom, a empresa, ela é formada por 2 sócios. E o incrível, somos 2 concorrentes de mercado. Eu e o Felipe, o meu sócio, fundador da SegSmart, nós éramos vendedores de porta a porta. Então, por entender a necessidade, não nesse momento do cliente final, mas sim daquilo que faltava na vida de um vendedor, e eu falo para você que o vendedor que é organizado, que tem organização, consequentemente ele tem um aumento de produtividade, e esse aumento de produtividade ele se alia a novos resultados. Então a SegSmart, de forma muito resumida, ela veio da necessidade de organização dos vendedores com uma oportunidade que nós enxergamos, que o meu sócio Felipe, digamos que tenha enxergado de forma muito peculiar do marketing digital. Então nós precisávamos unir a necessidade de vendas com marketing digital e a oportunidade que aconteceu alguns anos atrás
nessa transição, nessa mudança de compra. Então eu digo para vocês que a SegSmart, ela teve início em um dos melhores momentos do cenário, que é onde você consegue conectar vendedor, você consegue conectar cliente, comprador e você consegue conectar empresa. Então estamos falando de uma conexão primordial nos dias de hoje. Muito bem, Renato. Um próximo questionamento que nós temos aqui para você é quanto aos microempreendedores aqui no Brasil, né, que são os MEIs. Quais são, então, as extensões ou quais são e como são as extensões que a SegSmart oferece e que podem ajudar os MEIs a alavancar as suas vendas? E a gente já vai, enquanto você, né, responde essa pergunta, levar até a rede social da própria SegSmart, ok? Perfeito, fiquem à vontade. Bom, respondendo a sua pergunta, quando nós falamos hoje de aumento de vendas para o mercado de MEIs, a gente tem que pensar em 2 cenários. O primeiro cenário, que eu gosto de chamar, que é o cenário que eu me formei, que são as vendas offline, são as vendas do dia a dia, são as vendas onde eu busco o meu cliente ou onde o meu cliente ele vai, por exemplo, até o meu endereço físico. Então, digamos que eu sou hoje um MEI e estou residindo no Amazonas, resido em Manaus. Então, eu tenho, por exemplo, eu vendo aqui, digamos que nesse momento, acessórios para telefone. Então, eu tenho uma limitação por ter um endereço físico. Se eu não estou no digital, eu não consigo ter escalabilidade no meu negócio. E quando nós vimos com a SegSmart, já quer começar a segunda ou posso concluir a primeira? Não, pode concluir. Ah, tá, me perdoa. Então, quando nós falamos hoje, como é que a SegSmart pode ajudar de forma efetiva o MEI, o microempreendedor que se insere recentemente no marketing digital? É muito importante a gente entender 2 pontos. Quando nós falamos de marketing digital, nós temos que primeiro conhecer as ferramentas que nos ajudam nesse momento. E a principal visão que nós tivemos de ferramenta são uma das maiores ferramentas hoje utilizada. Posso dizer, vou me restringir somente Brasil, não vou falar mundo. Estamos falando da plataforma WhatsApp e da plataforma Instagram. Por enxergar que todo vendedor, ele inicia ou ele dá sequência ou até mesmo finaliza uma negociação via WhatsApp, nós percebemos a necessidade de criarmos uma extensão, ou seja, uma ferramenta que permitisse que os vendedores que atuam através do WhatsApp, eles tivessem mais organização, mais produtividade e mais uma quantidade de ferramentas que facilitassem o dia a dia de todo mundo que utiliza o WhatsApp. Então, hoje, quando eu falo de SegSmart, eu falo de produtos específicos para facilitar a venda de quem está inserido no digital. E quando nós falamos de marketing digital, nós estamos falando de uma gama de oportunidades que se resume em todos os contatos via WhatsApp ou via Instagram. Então, a nossa solução, ela vai transformar o seu WhatsApp literalmente em uma máquina de vendas. Concluo aqui a primeira resposta. Estou disponível para a sua segunda pergunta. Ok, vamos falar aí dos desafios enfrentados pelos microempreendedores individuais, os MEIs no Brasil. A gente gostaria que você destacasse aí, Renato, para a gente esses desafios enfrentados aí pelos microempreendedores que não são fáceis e não são poucos, né? Perfeito. Bom, quando a gente fala em desafio, eu particularmente tenho uma visão muito otimista de mercado. Não existe tantos desafios quando você tem um bom posicionamento. E quando eu falo de posicionamento, eu estou puxando novamente ele para o marketing digital. Então, se a gente for falar em questão tributária, se a gente for falar em questão de impostos, eu sei que empreender hoje no Brasil é muito difícil. Mas a minha visão otimista, ela me faz enxergar sempre uma nova boa oportunidade. E essa oportunidade, ela surge muito na internet. A partir do momento que você tem uma colocação, que você tem um posicionamento, que você está muito bem ali nas suas redes sociais e que você produz conteúdos relevantes e conteúdos de valor, os desafios que nós temos, que são diários para qualquer negócio, que é, por exemplo, a captação de novos clientes, a manutenção da nossa empresa, a organização, o pagamento de impostos e taxas,
Tudo isso a gente volta para um princípio muito básico, que é o princípio que eu repeti aqui, vou repetir novamente, que é a organização e o conhecimento. Se a gente for falar um pouco dos MEIs, o MEI, ele é aquela pessoa que se encontrava ali em um mercado, talvez margeando todas as diretrizes que nós teríamos da legalidade de uma empresa e tivemos a opção de nos transformarmos em MEIs. Ganhamos um CNPJ, pagamos por esse CNPJ, por a manutenção da empresa e às vezes o conhecimento que vem desde a parte contábil até a parte de posicionamento é o que causa essa grande dificuldade. Então, em resumo, se a gente for citar hoje as dificuldades que assolam e que assustam todos os nossos MEIs, eu, Renato, poderia dizer que essa dificuldade ela está muito interligada, ela está muito conectada mesmo ali com talvez a falta de conhecimento que boa parte dos MEIs tem, e essa culpa não é nossa, essa culpa já é uma situação que vem desde lá de trás, em nos posicionarmos. E aí vocês podem me perguntar o seguinte, Renato, mas hoje, dentro desse mercado, como é que um MEI ele vai vencer essa barreira de dificuldade? Bom, a internet ela é algo muito mágico e eu digo para você que um vendedor de rua, que era o meu caso, depois que ele vem para a internet, ele tem acesso a qualquer informação, ele tem acesso a qualquer nova possibilidade comercial. Eu me tornei um amante do marketing digital e todas as suas possibilidades que tem hoje. Por isso eu digo que eu, Renato, preferi enxergar somente as oportunidades que esse mercado me dá, em vez de ficar batendo ali nas dificuldades que a gente já sabe do país, que a gente já sabe de todas as dificuldades que nós teríamos. Ok, Renato, a gente já está aí finalizando a entrevista, mas o pulo do gato da nossa entrevista de hoje, né? Como as pessoas podem, então, né, fazer essa venda? Né? Quais são os elementos de... Claro, tem magia envolvida aí na venda, mas tem muito trabalho árduo, né? Tem muito planejamento. Perfeito. Então, como você pode trazer isso para a gente? E, já emendando aqui também, como as empresas podem pensar, então, as tendências de marketing digital, na verdade, os microempreendedores, né, podem pensar esse marketing digital e se você acredita que serão importantes para os MEIs nos próximos anos? Acredito. Bom, finalizando aqui, o que eu posso dizer é o seguinte, a gente tem que entender que o final de ano agora é uma ótima oportunidade para a gente aumentar todas as vendas, já que todas as pessoas estão em climas de compras para as festas que vêm no final do ano. E eu tenho aqui alguns pontos importantes que ajudariam qualquer MEI começarem ou alavancarem e potencializar suas vendas. A gente tem que pensar muito na questão de promoções sazonais e descontos, é um ponto importante. A gente tem que pensar também na questão de conteúdo relevante e de valor. Então, aquele MEI que ainda não se encontra inserido no marketing digital, ou propriamente dito nas redes sociais, ele precisa sim começar a buscar maiores informações e apostar nas redes sociais. Eu posso falar para você que as campanhas que existem via WhatsApp, todos nós estamos conectados via WhatsApp. Essa nossa entrevista hoje é realizada pelo WhatsApp. Então o WhatsApp ele se tornou um dos principais corredores, um dos principais balcões comerciais existentes no nosso país. A gente pode falar também da criação de landing pages, de páginas de captura e otimização de sites na internet, porque tem pessoas que buscam informações sobre os nossos produtos. Eu poderia citar também a importância que é um MEI buscar parceria com influenciadores locais, até para poder alavancar a marca. Se eu alavanco a minha marca na internet, eu começo a ter mais visibilidade, consequentemente eu tenho mais procura e consequentemente eu tenho mais vendas. E para encerrar essa primeira resposta, nós falar das tendências, a gente tem que entender que algo muito importante hoje também é a questão dos depoimentos e provas sociais. Na internet, hoje, quando você vai comprar um produto, a primeira coisa que vocês fazem, que nós fazemos, é clicar nos comentários daquele produto. Isso mesmo. Então, ali nós temos os depoimentos, nós temos as provas sociais. Então, olha a importância de um microempreendedor, independente se ele trabalha com produto final, se ele vende algo, se ele está ali prestando serviço, ele tem que entender essa importância que é de se posicionar muito bem e, consequentemente, ter as provas sociais. E aí, encerrando, a gente fala muito de tendências para os próximos anos. Eu posso dizer para você que uma das principais tendências é a questão da inteligência artificial.
Então, quando nós falamos de inteligência artificial, eu tenho que falar de automações de marketing, eu tenho que falar de um marketing personalizado que atenda a necessidade de cada cliente, eu tenho que falar de um ponto principal, que foi o que nós trouxemos para esse centro da SegSmart, é o relacionamento com o cliente. Muito se fala de inteligência artificial. Então, quando nós falamos de inteligência artificial, parece que nós estamos tirando o fator humano de toda a negociação. E é aí que o microempreendedor ele tem que entender. Ele não vai robotizar o atendimento, ele vai simplesmente ter ferramentas que otimizam o tempo de trabalho e assim ele consegue ter mais resultado com essas futuras tendências e com essas ferramentas. E para encerrar a minha entrevista, agradecer aí prontamente todos vocês da Rádio Rios FM, eu poderia deixar aqui um recado muito importante para quem nos ouve nesse momento. A gente tem que entender que hoje nós temos o mundo na palma das nossas mãos. Então, qualquer coisa que você faz hoje na internet, ela vai resultar em um efeito positivo, ora negativo. E é a partir deste momento que nós precisamos entender o que eu quero através da rede social. Eu quero simplesmente me conectar com as pessoas ou eu quero levar o meu produto nível Brasil ou nível mundo? Porque quando nós falamos de marketing digital, nós não estamos falando de limitação. A gente está falando de restrição, eu não estou falando de uma região somente que eu posso atender. E esse ponto que eu trago aqui de tendência sobre a tecnologia, sobre a inteligência artificial, de fato, as IAs, né, que são aquelas automações, que são, por exemplo, as análises de dados que nós temos, que são, por exemplo, os estudos que são realizados, eles são de grande relevância, de grande importância para qualquer negócio. Hoje mesmo no nosso site, nós temos um IA. Então, quando você acessa o site da SegSmart, ou a página da SegSmart, ou a rede social, você conversa com o Renato ou com o Felipe como se fosse uma reunião ao vivo. Nesse momento, baseado nas principais perguntas, respostas e tendências futuras que tem do nosso mercado. Eu espero ter contribuído nessa manhã, no terceiro tempo da rádio, e me coloco à disposição de todos vocês. Contribuiu e muito, chama a atenção para a gente ter mais conhecimento sobre essa venda através da internet. Então, se você está interessado, gostou da entrevista, acesse lá as redes sociais da SegSmart, né, as redes sociais aparecendo aí na tela, quem acompanha a nossa programação através do YouTube ou do Facebook. Então, o Renato Caetano vai te atender juntamente com o sócio dele plenamente. Acesse o site também para ter mais conhecimento. A gente tem a gente começa, né, timidamente, mas quer ter mais conhecimento e alavancar ainda mais as vendas, então acesse lá esses conhecimentos através da SegSmart. Renato, só te agradecer a esse pouco de informação, mas já foi assim, grandemente, que você nos ofereceu neste momento. A gente só tem que te agradecer. Não sei se ele continua na linha com a gente. Eu acho que a ligação já encerrou. Acho que a ligação já encerrou. Acho que a ligação já encerrou. Mas aqui, ó, é segsmart.com.br, esse segue com G mudo, tá? Smart.com.br e também o Instagram, SegSmart Marketing, tudo junto. Nós conversamos então com o Renato Caetano, sócio SegSmart. Ele deu aqui nessa entrevista dicas para microempreendedores venderem mais no fim do ano. Volta essa entrevista, gente, lá no YouTube. Tá incrível mesmo, muitas informações importantes e dicas valiosas para você.